Eita, que eu anunciei há algum tempo que ia gravar este vídeo. Eu acho que a série já não deve estar mais nem sendo tão comentada. Mas, enfim, no meu tempo orgânico agora aqui estou eu podendo estar trazendo algumas reflexões um pouquinho mais profundas sobre a série A Adolescência, que está passando na Netflix. Vamos lá, gente. Antes vou me apresentar, né? Para quem, enfim, não me conhece, eu sou Catiane, sou psicóloga, sou analista junguiana. Junguiana aqui no Brasil a gente chama mais assim, mas o que é a análise junguiana? É da psicologia, para alguns profunda, psicologia analítica. Então é algo onde a gente se aprofunda em algumas camadas ali. E começando que, vou ser sincera com vocês, se eu não fosse terapeuta, psicóloga e tivesse já, enfim, conhecimento do que eu tenho, eu não iria gostar da série. Por quê? Porque séries psicológicas, elas são feitas para trazer sensações. Então, enfim, a complexidade que somos em cada pessoa, ela vai trazer uma sensação diferente. Por isso que vai ter gente que vai sentir muita coisa, vai ter uns que não vão gostar ou que não deixa de estar sentindo, né? Série psicológica, ela passa um time da psique. Então, para muita gente, ela é uma série lenta, com certeza. Eu, por exemplo, mais uma vez, se eu fosse psicóloga, teria detestado. E ela é lenta, ela precisa ser lenta. Para quê? Para trazer sensações. Tem até que falar de outra série, que eu vou ficar devendo aqui, falar sobre agora a série, um filme, Substância, muito importante, que é um filme também psicológico. A gente tem aí uma série de filmes para ser comentados, séries, eu me comprometo no meu tempo pessoal de estar aparecendo mais aqui. Então vamos lá. Série Adolescência é uma série que vai incomodar, porque séries psicológicas têm esse intuito. Então aqui a gente não vai ficar só preso na reflexão, né, mais coletiva e necessária. Dessa necessidade da gente refletir sobre o nosso desenvolvimento. Vamos lá. O que é desenvolvimento? A gente começa a vida envolvido com a nossa família, com nossos pais. E a gente vai se desenvolvendo a sair daquele envolvimento. Sendo que para eu me desenvolver bem, o quão importante é, desde o início da vida, dos nossos pais, dos adultos. Porque a gente, né, aprende com eles. A gente aprende como ser, como não ser, a gente aprende muito com essa cópia e a gente carrega geneticamente, né, as características, mas também a gente carrega características mais profundas, mais psicológicas, emocionais também. Porque isso não sei, não vou saber explicar também com lógica não, porque a psique da gente, ela é subjetiva. Então ela não tem essa objetividade que às vezes esse lado aqui, né, do nosso cérebro quer. Então, ali mostra em alguns episódios ali a importância dessa proximidade. Porém, como eu vou estar próximo às vezes daquele jovem, do meu filho, se eu não consigo ter intimidade comigo mesmo, com alguns incômodos que eu sinto, e às vezes o filho ele vai estar trazendo ali coisas que eu não quero entrar em contato. A gente vai ver aqui, como é um comentário, então óbvio que vai ter spoiler, tá? Então se você quiser ver é a primeira série e antes de ver aqui, então guarda esse vídeo para ver depois. Então a gente percebe, por exemplo, do policial, óbvio que ele gosta do filho dele, mas ele só pensa em trabalhar. Tem uma parte que o filho diz, você tá aqui, mas você não tem trabalho, não tem academia? E então, assim, o que fez o pai ali? Quando ele visita uma realidade, né, de um caso ali que mexeu ali com ele, onde ele vai ali na escola e vê uma realidade de jovens, e ele, nossa, deu uma vontade ali naquele momento de estar com o filho, mas não era algo recorrente na vida dele. E aí vamos para algo mais direto, no caso do rapaz, do acusado de ter cometido o crime. Onde a gente percebe, rapidamente falando, né, até no contato com a psicóloga, ela frisa muito ali nessa questão, né, do masculino, e onde ele fica, mas por que você quer falar tanto do meu pai? Meu pai é ótimo, nunca fez nada comigo. E aí ele traz que o pai tinha já uma dificuldade de controlar os impulsos dele. Onde ele, uma vez, ele conta achando engraçado que ele explodiu, sei lá o que, quando ficou com raiva. No último episódio a gente percebe também uma dificuldade no controle de impulso ali. E
o que que dá a entender? Que é uma pessoa que reprime muito e que no último episódio, eu acho que é no último, que traz que ele apanhou muito do pai dele. E ele dizia que ele não ia criar os filhos dele assim, de fato ele não cria, ele não batia no filho dele, sendo que ele era um homem, vamos dizer assim, que não elaborou tanto da raiva, do medo, porque raiva e medo elas andam juntas, tá, gente? É uma maneira, inclusive, da gente botar muito das emoções de medo que contraem a gente pra fora através da raiva. Por isso que é muito comum quem tem estresse pós-traumático ter, às vezes, muito impulso violento, raivoso. Faz parte daquele organismo tentar, numa maneira torta ali, sair daquela constrição, tá? Mas, vamos lá, não vou deter tanto a isso. E então a gente percebe ali um pai que não elaborou as suas próprias questões, mas está ali trabalhando muito, mas não tem também uma autoestima boa, né? Até que o filho tem uma hora com a psicóloga e diz, ele gosta do que ele faz, ele deve achar muito bom limpar a privada, que parece que é isso que é a empresa do pai. Então ele trabalha bastante, então cria bem, óbvio, os filhos, ama os filhos, tem uma casa, tá tudo lá dentro dos padrões, mas ele não tá presente. E tanto o pai fala isso no último, como o filho diz também, que sentia que o pai tinha vergonha por ele não ser dos esportes e tal, e no último ele diz, eu nem olhava pra ele, porque eu acho que ele percebia que eu nem olhava pra ele, quando eu via que ele não, enfim, não agia correspondente às expectativas do pai. Então, como é que eu vou olhar pra vergonha do meu filho, ou pra minha vergonha diante de algo, se eu não olho pras minhas próprias? E aí, né, nesse último episódio a gente vê a família tentando seguir em frente diante de uma tragédia, que é uma marca que mexe com todos os envolvidos, onde a irmã fala, conta tudo que ela passa na escola, porque ela é conhecida como a irmã dele. Então é algo que mexe e que nada vai voltar a ser como era. Isso é uma cicatriz que fica muito forte no sistema familiar. E naquele final ele constela ali um diálogo com o filho através de um ursinho que é, pelo menos para a maioria, bastante emocionante, né? Eu sou uma que me enquadro nessa maioria. E onde a vida não é mais possível voltar a ser como era. E aí a gente percebe que aquilo não trabalhado no avô, não trabalhado no pai, chega no filho o quê? Uma insegurança, uma vergonha e zero controle de impulso. A gente fala, ele é psicopata. Não, ele não é psicopata. Ele é um menino com um emocional nada trabalhado, né? E que vem já de uma característica sistêmica. Por isso que eu falei, eu vou entrar aqui em conteúdos mais profundos. Então, assim, quem faz terapia, quem já tem uma familiaridade com essa temática, percebe que na prática é isso. E vai entender. Vai ter muita gente que não vai entender nada, vai dizer que é doideira, e ok, porque cada um trabalha com o nível de consciência que alcança naquele momento e beleza. Então, o que eu queria aqui era trazer uma reflexão mais profunda, mais sistêmica, e assim, quem é pai, quem é mãe, que às vezes fica se prendendo muito, eu tenho que, enfim, como é que eu cuido dele? Será que meu filho pode ser isso, assado? E uma preocupação muito intensa de se eu fizer uma coisa errada com meu filho e minha filhinha acabar uma tragédia, né? Porque é um menino de 13 anos. Que narra ali a história, né? Que a história é sobre um rapazinho ainda. E que tem uma vida, né, totalmente prejudicada e prejudica com certeza todo o sistema familiar. Gente, o que eu posso falar como terapeuta como psicóloga? Vamos cada um cuidar das nossas questões, porque como pais, né? Eu também sou mãe, quanto mais eu me trabalhar e trabalhar as minhas questões, de emoções, de sensações, a maneira que eu olho pra mim, mais isso favorecerá o meu filho. É muito, porque assim não vou ter essa explicação lógica. A gente só vê isso na prática, quem faz análise, quem trabalha com isso, vê esses fenômenos se repetirem muito na sistêmica da família. Aqueles que, enfim, não trabalham, como isso recai sobre o filho. É como se aquele sistema familiar pedisse para aquele tema ser olhado. É o que a gente vê muito isso. Então, assim que aquela trama começa a narrar, né, o pulsedário tem uma questão ali com o pai que vai desenrolar. Como não era uma coisa direta com o pai não foi violento com ele, mas o pai sofreu violência, onde o pai não elaborou e onde aquilo recai com o filho porque ele negligenciou ali aquele filho que já tinha uma dificuldade com impulsos, uma carência muito grande e aconteceu o que aconteceu. Então, a importância de como é que o pai poderia evitar,
né? Muita gente pensa, será que eu estou tendo mais presença com o filho? Ah, sim, mas como eu vou conseguir ter presença com o meu filho se eu não consigo ter essa relação de intimidade comigo, com as minhas inseguranças, com a minha vergonha, com esses meus impulsos, com essa raiva que eu reprimo, quando sai de uma maneira assim, né, de explodir uma coisa, é algo que precisa ser olhado. Então é isso. Espero que tenham gostado das reflexões. Se gostaram, deixa aí seu comentário, sua curtida, essas coisas aí que todo mundo do YouTube fala, né, ou compartilha para alguém. Então, obrigada por ter ouvido até aqui e até a próxima.